com o Rei Eterno, o seu Filho que se assentaria eternamente no seu trono. Nada melhor então, irmãos, do que Mateus, que está querendo alcançar os judeus, começar o seu evangelho mostrando quem é Cristo em relação a todas essas promessas. Cristo é o cumprimento delas. Aqui, irmãos, é importante nós destacarmos que nós não caminharemos, e não se deve caminhar nessa genealogia personagem por personagem, olhando a sua vida moral, os seus exemplos morais para nós. Não é esse o objetivo aqui. Mas, na verdade, a coisa mais importante não é o valor exemplar deles, e sim o lugar deles no plano redentivo de Deus, que culmina em Jesus Cristo. E, mais uma vez, Cristo é o cumprimento de todas essas promessas que foram dadas a esses homens e mulheres que nós lemos aqui nessa genealogia. Mateus, irmãos, então ele começa a sua genealogia, veja comigo, por favor, no versículo 1, com um resumo introdutório. Ele estabelece o norte, ele estabelece um objetivo que ele quer alcançar com essa genealogia. Ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o objetivo que ele quer fazer. Ele quer mostrar que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. E ele divide a genealogia em 3 grandes blocos. Veja comigo no versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. 3 blocos de 14 gerações. Cada um desses blocos, irmãos, ele faz referência a um período da história de Israel, a um período da revelação do nosso Senhor para Israel. De maneira que nós seguiremos a divisão que Mateus estabelece aqui. No primeiro bloco, nós veremos, do versículo 2 ao versículo 5, Cristo é apresentado como o descendente prometido. Do versículo 6 ao versículo 11, Cristo é apresentado como o Rei perfeito prometido. E do versículo 12 ao versículo 16, Cristo é apresentado como o renovo pleno prometido. Então vejamos, irmãos, como que o nosso Senhor é apresentado no primeiro bloco dessa genealogia. Cristo é apresentado como o descendente abençoador prometido. Na revelação, irmãos, na história da redenção, algo importante acontece no início dela. Abraão recebe uma promessa. Quando Deus ele entra em pacto com Abraão, ele lhe dá uma promessa de que por meio de Abraão, ou de Abraão, nasceria um descendente que seria a bênção, ou por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós vemos isso, abram por favor comigo em Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós vamos para Gênesis, vejam por favor comigo Gênesis capítulo 28, versículo 14. Essa aliança ela é mais uma vez pronunciada e nós percebemos claramente o papel desse descendente que fora prometido. Gênesis 28, 14. Falando a Jacó, o Senhor diz, a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, a tua descendência serão abençoadas. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, é da descendência de Abraão que viria a bênção para todas as famílias da terra. O descendente de Abraão, então, era o descendente abençoador prometido. Ele fora prometido. Mateus, então, irmãos, mostra pela genealogia que Cristo é o filho de Abraão. Ele é o descendente de Abraão que nós deveríamos esperar. Ele é a bênção a todas as nações, a todos os povos da terra. É por meio da descendência de Abraão que veio aquele que fora prometido no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente e teria o seu calcanhar ferido. Ele veio e ele esmagou a cabeça da serpente, derrotando a morte na cruz.
Mas aí você pode perguntar, por que o descendente de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu lhe pergunto, acaso não é bênção Deus prometer àquele por meio do qual a dívida do seu povo seria paga? E lembremos, irmãos, que ao fazer essa promessa da descendência, o que o Senhor tinha em mente era a encarnação. O nosso Senhor encarnaria. E acaso não é bênção o Deus eterno, o Filho, encarnar e se fazer maldição em nosso lugar, sendo igual a nós, plenamente homem? Acaso não é bênção Cristo ter padecido e sofrido a ira de Deus, para que eu e você não soframos mais? Acaso não é bênção Cristo, por sua obra, ter unido um povo a Deus? Acaso não é bênção desfrutarmos da comunhão eterna com Deus por causa desse descendente prometido? Acaso não é bênção sermos livres da maldição de nossos pecados? Sim, meu querido, Cristo, filho de Abraão, é o descendente prometido e ele é a maior bênção que Deus poderia dar aos homens. E ele já veio, cheio de graça e de verdade, e habitou entre nós. Há outra coisa, irmãos, aqui nesse bloco que nos chama a atenção, nesse primeiro bloco da genealogia de Cristo. As mulheres, elas são inseridas nessa genealogia. Isso é bastante incomum. Na verdade, não é só incomum, isso não acontecia. Mulheres serem inseridas na genealogia. Por que então Mateus faria isso? Por que Mateus inseriria na genealogia mulheres? A resposta a essa pergunta encontra-se quando nós paramos para olhar quem foram essas mulheres. Veja comigo. Tamar prostituiu-se com seu sogro Judá, a fim de obter uma descendência para o seu marido falecido. Raabe era prostituta e gentia, mas creu no Deus de Israel e foi inserido no povo de Deus, na igreja do Antigo Testamento. Ruth, moabita, gentia, mas creu no Deus da sua sogra, Noemi. Batseba, que embora tenha se casado posteriormente com Davi, aqui ela é chamada de mulher de Urias, para destacar que ela fora adúltera. Maria, que embora não seja nem gentia e nem adúltera, ela esteve sob suspeita de adultério, tendo em vista que concebeu sem ter relações com aquele a quem ele estava prometido. Todas essas mulheres são ou de má reputação em suas práticas sexuais ou gentílicas, quando não as duas coisas. Mas o ponto aqui é que não é somente essas mulheres. Nós temos aqui inúmeros reis, inúmeros homens que foram ímpios, mas foram inseridos nessa genealogia. Por que isso, irmãos? Isso nos mostra, primeiro, que por meio de um canal iníquo, o Salvador do mundo veio para salvar o seu povo dessa iniquidade, sem se contaminar com ela. E segundo, que os gentios foram incluídos na linhagem do Messias, do Salvador de Israel, para mostrar que a salvação era estendida também a eles, a todos os povos da terra. E não somente a Israel, mas a todos os povos da terra. Cristo é o filho de Abraão. E a Escritura diz que todo aquele que nele crê, como Abraão creu, torna-se filho de Abraão. Isto é, ser filho de Abraão é ser verdadeiro povo de Deus, como Abraão era povo de Deus. Você também pode se tornar filho de Abraão. Romanos, capítulo 9, versículo 8, o nosso Senhor diz, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Nosso Senhor também fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Se tão somente você crer e confiar em Cristo, como Abraão creu, você será chamado filho de Abraão. A filiação, meu querido, é pela fé, não é por descendência natural. Ela é pela fé e não é por descendência natural. Quantos irmãos não são, quantos que estão nessas listas aqui são filhos de Abraão por sangue, mas não são seus filhos pela fé, porque eles agiram como ímpios, eles não creram no Messias. Roboão, Jorão, Amon, Jeconias, todos eles tiveram os pais piedosos, mas foram impiedosos. Portanto,
E aqui eu falo às crianças e aos jovens. Não se contentem em terem pais piedosos. Não se contentem em terem pais piedosos. Essa genealogia mostra que isso não é suficiente. Você precisa crer e nascer do Espírito para que você seja filho de Deus. Se você não é filho de Abraão, nestes termos, você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você é filho da ira e filho do diabo. Portanto, não rejeite esse descendente prometido que lhe é apresentado essa noite. Agora, se você já creu no Senhor, se você é filho de Abraão, então veja, meu irmão, Cristo é seu irmão mais velho. Se ele é seu irmão mais velho, isso implica que você foi adotado. Você deve considerar a sua adoção algo de maior superioridade, algo muito maior do que ser filho ou herdeiro de um príncipe terreno. Porque veja, o filho do maior rei dessa terra, ele pode ser filho da ira. Mas ao ser adotado, ser chamado filho de Deus, você tem Cristo como seu irmão mais velho. E você, juntamente com Cristo, co-herdeiro de tudo o que o Senhor entregou a ele. Ele se tornou um descendente de Abraão, para que pudéssemos nos tornar, pela fé, descendentes de Abraão. Unidos nessa descendência pela fé, nós somos unidos na descendência divina e somos chamados filhos de Deus. Para ele ter se tornado descendente, irmãos, que fora prometido, ele precisou encarnar. Sua encarnação cumpriu a promessa da descendência. Sua encarnação tornou a nossa adoção possível. A sua encarnação foi vestir a nossa carne. E como Thomas Watson diz, ao vestir a nossa carne, Cristo tornou a nossa natureza, que antes era odiosa para Deus, como algo aceitável, como algo agradável. Enquanto seu irmão mais velho, a Escritura diz que Cristo é seu irmão, é o seu mediador compassivo. Ele é seu representante diante de Deus. Ele pode te socorrer quando você for tentado. É isso que Hebreus capítulo 2, do versículo 11 ao 18 diz. Não é a anjos que ele socorre, não é a anjos que ele auxiliam, mas aos filhos de Abraão. A descendência legítima de Abraão, que é descendente de Abraão pela fé. Você luta com o seu pecado? Você luta com o seu pecado e se vê continuamente derrotado por ele? Saiba dessa verdade. Ele é seu mediador compassivo. Vá até ele, vá até Cristo. Ele pode se compadecer de você. Ele não vai até você e dizer, você vem a mim mais uma vez? Você peca contra mim e vem a mim mais uma vez? Não. Ele vai dizer, venha, meu filho, venha. Em mim você encontrará perdão. E em mim você encontrará forças para viver de maneira digna do meu evangelho. Para viver de modo agradável a mim, obedecendo a minha lei. Cristo é seu irmão mais velho? Então você não é mais filho de Satanás, mas filho de Deus. Viva como quem é filho de Deus. Cristo é seu irmão mais velho? Então você não é mais filho da ira. Você é filho do amor de Deus. Alegre-se com isso e viva como quem foi amado por Deus. No primeiro bloco, irmãos, dessa genealogia, nós encontramos que Cristo é apresentado aqui como o descendente abençoador prometido. No segundo bloco da genealogia, que vai do versículo 6 ao versículo 11, Cristo nos é apresentado como o Rei perfeito prometido. Ainda no primeiro bloco, irmãos, da genealogia, nos é apresentado um personagem cuja descendência levaria até Davi. Né? Esse personagem é Judá. Jacó, abençoando aos seus filhos, ele diz a Judá o seguinte, Gênesis capítulo 49, 10. O cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E aí você continua lendo a Escritura Sagrada, e nós chegamos no livro de Samuel, no livro de Reis, e nos é apresentado Davi, um rei maravilhoso para Israel. E ele era descendente de Davi. Então você pode rapidamente ligar os pontos e falar, esse que Jacó se referia abençoando a Judá é Davi. Mas não, irmãos. Davi não era esse rei esperado.
Davi, ele apontava para alguém que era maior do que ele. Ele apontava para o verdadeiro rei, o rei perfeito. Cristo é apresentado nessa genealogia como o rei perfeito prometido. Ele é o rei da linhagem de Davi, da tribo de Judá, a qual Jacó se referia. A Davi também, irmãos, e Davi é o personagem principal dessa genealogia, a Davi também foi feita uma promessa quando Deus entra com ele em pacto. Por favor, abra comigo 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor entrando em pacto, em aliança com Davi, ele diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Para sempre. Abra, por favor, comigo em Salmo, capítulo 32. Salmo 32, versículo 11. O salmista diz: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Irmãos, conforme Mateus ressalta, Cristo é o descendente de Davi que se estabeleceu para sempre no seu trono. Cristo é o verdadeiro rei de Israel, é o verdadeiro rei da igreja, aquele que reina eternamente e por direito sobre Israel. Conforme o Salmo 89, 18 diz: sim, Senhor, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso rei. Cristo, irmãos, é o Santo de Israel. Ele é o perfeito rei. Perceba que todos os reis que vieram após Davi, eles tinham essa expectativa. Eles tinham em si a expectativa de que seria o rei que se assentaria plenamente no reino, no trono de Davi. Contudo, todos, absolutamente todos, falharam como rei. Dos mais piedosos aos impiedosos, todos falharam como rei, inclusive o próprio Davi. Eles não eram os descendentes ou o descendente que se assentaria eternamente no trono. Eles apontavam para aquele que era o rei perfeito. Ele é o rei, filho de Davi prometido, a quem o Senhor diz: eu serei o seu pai e ele será meu filho. A quem o profeta Ezequiel profetiza, Ezequiel 37, 25, dizendo: habitarão na casa, na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Cristo é a raiz de Davi, que também é anunciado em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele, irmãos, Cristo, é o rei de Israel prometido, cuja primeira pregação registrada por Mateus é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para subir ao trono, ele desceu dele e se humilhou. Enquanto era esmagado na cruz pela ira de Deus, ele esmagava
os inimigos do povo de Deus. Enquanto ele era dilacerado na cruz por causa dos pecados do seu povo, ele dilacerava a escrita de dívida deste povo. Como um rei, ele defendeu o seu povo. E hoje, ele está sentado à direita de Deus Pai, e seus inimigos estão debaixo dos seus pés, de onde ele há de vir e julgar vivos e mortos. E hoje, esse rei proclama a você: submeta-se ao meu reino, submeta-se ao meu reinado. Não convertido, Cristo é rei. Submeta-se ao seu reinado hoje. Diante da glória desse rei, você tem duas opções. Ou você se curva nessa noite, em adoração e submissão, maravilhado com a gloriosa graça desse rei. Ou você se curvará no dia do juízo, também em adoração, mas não mais maravilhado com a gloriosa graça desse rei, maravilhado e horrorizado com o glorioso juízo desse rei. Mas saiba de uma coisa, você se submetendo ou não, ele é soberano e reina sobre sua vida, você querendo ou não. Mas creia nele, submeta-se ao seu reinado e encontre vida. Crente, submeta-se à lei desse rei, obedeça-ao. Você não entrou no reino do rei pela obediência à sua lei. As portas do reino foram abertas para você por causa da graça desse rei, não pela sua obediência. Mas tendo você entrado nesse reino, esse rei espera de você obediência. Ele é rei e você é súdito. A lei do Filho de Deus, a lei do Deus Filho, é a mesma lei do Deus Pai. E como ele mesmo diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Servo bom e fiel não será o que você vai ouvir se você despreza a lei de Deus. Submeta-se em amor, em gratidão. Submeta-se a essa lei como lhe é requerido por estar em pacto com ele. Igreja, você tem a promessa de reinar com ele eternamente. Na verdade, você já reina com ele. Abram, por favor, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Cinco, 9 e 10. Tu, Cordeiro, és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Por favor, rapidamente, abra. Diz o nosso Senhor: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Sempre. Cristo é rei. E se você é igreja, você tem essa promessa para você. Você reinará eternamente com Cristo. O que são os problemas dessa vida diante dessa promessa? O que são os homens maus que se levantam contra a igreja do Senhor diante dessa promessa? O que são os muçulmanos degolando a cabeça dos cristãos diante dessa promessa? No último dia, na eternidade, nós estaremos assentados junto com o Cordeiro, reinando. E aquilo que é dito no Salmo 37 acontecerá. Os filhos da Babilônia serão jogados contra a pedra, e a igreja do Senhor reinará eternamente. Você hoje que despreza essa igreja, você hoje que persegue essa igreja, preste atenção nisso. Volte-se para o Senhor. Creia nele. Porque senão um dia essa igreja, que hoje você despreza, reinará, triunfará sobre os inimigos do Senhor. Irmãos,
Então, no primeiro bloco da genealogia, Cristo é apresentado como o descendente abençoador prometido. No segundo bloco da genealogia, Cristo é apresentado como o rei perfeito prometido. Quando nós chegamos no terceiro bloco da genealogia, que vai do versículo 12 ao versículo 16, Cristo é apresentado como o renovo pleno prometido. O renovo pleno prometido. Veja, irmãos, os blocos dessa genealogia, como eu lhes falei no início, eles apresentam 3 grandes momentos da história de Israel. 3 grandes momentos da revelação do Senhor. De Abraão até Davi, que corresponde à ascensão até o ápice, que é o reino Davi-Salomão. De Davi até a Babilônia, que constitui uma queda vertiginosa e degradante da nação. Da Babilônia até Cristo, quando nós encontramos uma estagnação, com um pequeno suspiro, mas que tem a presença, que tem a esperança como um dos temas presentes na pregação dos profetas. E aí, nós chegamos nesse bloco da genealogia, quando Cristo é apresentado como o renovo pleno prometido. Cristo é a esperança de Israel, a única esperança que Israel deveria ter. Zorobabel, irmãos, é o personagem principal nesse bloco. Ele fora, no período pós-exílio, o governador de Judá, após o cativeiro babilônico. Ele foi o líder da primeira onda do retorno de Judá. A ele, em Ageu 2, 23, por favor, abra. A ele foi prometido um renovo pleno e abundante. É prometido a Zorobabel um reino forte e que ele seria um anel de selar. Por favor, abra Ageu. Capítulo 2, versículo 23. É profetizado a Zacarias. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, irmãos, ele foi escolhido por Deus para ser um anel de selar. Ele apontava para aquele que traria o reino forte e cujo corpo, presença e obra foi um anel de selar desse reino. Conforme Zacarias 4,6 diz, Cristo é o verdadeiro Zorobabel. Cristo é a esperança de Israel, cujas mãos fincou a pedra do templo, que é a igreja do Senhor. Nesse período, irmãos, a nação de Israel, com Zorobabel e seus descendentes, era a geração que voltara do Egito. E nesse contexto, a glória externa de Israel, a glória das instituições externas, ele havia desvanecido. Os profetas apontavam para um horizonte, de onde nasceria a estrela da manhã, a esperança prometida de dias melhores, o renovo. O declínio da glória de Israel, dessas instituições externas, apagava as fracas luzes da antiga aliança, para que no escuro brilhasse a verdadeira e permanente glória de Israel, Cristo, o renovo pleno. Interessante, irmãos, que diversas imagens são trazidas pelos profetas acerca desse renovo, dessa restauração plena. Por exemplo, nós vemos Ezequiel, a imagem do vale de ossos secos, né, sendo ressuscitados. Em Ezequiel ainda nós encontramos o reino do norte e o reino do sul sendo reunidos mais uma vez, ou seja, judeus e gentios sendo reunidos e pastoreados e liderados pelo Messias Rei. Em Ageu, nós encontramos o templo mais glorioso que o primeiro templo. Em Zacarias, nós encontramos todos os povos da terra se voltando para Israel, para Jerusalém e vindo adorar o Senhor. Contudo, todas essas promessas, essas imagens de restauração, essas imagens de um renovo pleno, diante do que Israel passava, trazia uma dúvida. Eles olhavam para o lado e não viam progresso. Olhavam para o novo templo reconstruído e ele não tinha a segunda glória esperada, profetizada a Zorobabel. Nesse período eles clamavam, Senhor, onde está a segunda glória? Onde está a suprema glória do segundo templo? Onde está a glória de Israel prometida pelos teus profetas? Se ainda estamos assim, fracos e dependentes. Isso acontecia assim, irmãos,
Porque o verdadeiro templo, Cristo, com maior glória, estava por vir. Todo esse declínio apontava para o ápice na história de Israel. Todo esse declínio apontava para a plenitude dos tempos, para o momento em que José seria o pai legítimo, embora não natural, de Jesus, a esperança prometida. Cristo é a esperança prometida de Israel. E ele veio. Olha ao seu redor. Um mundo que caminha sem esperança. E eu não estou falando somente da nossa atual crise política, moral, social, econômica. Essas coisas elas são terríveis, essas coisas elas são horríveis, mas elas não são o real problema. Elas são como uma febre. A febre não é o problema. A doença por trás é que gera a febre. A febre não é o problema. O problema está na falta de esperança depositada no Deus de Israel, na falta de esperança depositada em Cristo. Quando os homens se voltam e depositam a sua esperança nas suas ideologias, naquilo que eles pensam ser melhor para o mundo. E aí nós temos o que nós encontramos. Olhe para o seu coração. E aí você talvez luta contra o pecado, você se vê derrotado, fracassa constantemente. Você vê mais inconstância em sua caminhada cristã do que constância. Você olha para si mesmo e não vê esperança. Então, diante de toda essa falta de esperança, nos é apresentado Cristo. A esperança plena, o renovo pleno, em quem nós devemos esperar e em quem nós devemos nos agarrar para encontrarmos e experimentarmos o verdadeiro renovo. Cristo é o renovo prometido, porque por meio dele e por meio da sua obra, o Espírito Santo renovador foi derramado abundantemente sobre a igreja, sobre a casa de Israel. Irmãos, acabamos de ler e expor um texto que é prova do amor de Deus para a sua igreja. Cristo encarnou. A genealogia de Cristo nos mostra que ele nasceu e que, embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se até a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte e cruz. Portanto, crente, alegre-se com isso, exulte com isso. Lembre-se de que Deus ele cumpre as suas promessas. E essa genealogia nos lembra dessa verdade. Todos esses homens, todos esses irmãos que nós vemos nessa genealogia, que fizeram parte dessa história, eles receberam a promessa do Senhor. Eles fizeram parte do plano da redenção do Senhor. E o Senhor cumpriu cada uma dessas promessas. Deus ele cumpre as suas promessas. E as promessas de Deus são o fundamento, a base da obra salvadora do Senhor. As promessas de Deus, irmãos, nos são como farol que guia o seu povo até nós chegarmos às coisas prometidas. Portanto, se você em algum momento duvida da promessa de salvação que o Senhor Deus anunciou no dia que você creu, não duvide. Veja esse testemunho da palavra do Senhor e creia. Ele cumprirá a promessa. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não cristãos, não convertidos que estão aqui no nosso meio hoje à noite. Eu vejo que, se você não creu em Cristo ainda, perceba que essa genealogia ela mostra que Cristo é o Rei do Universo. E se você não submeter esse Rei hoje, recebendo dele graça e amor, você se submeterá a ele no último dia, recebendo dele a vingança prometida aos seus inimigos, conforme o Senhor promete em Naum. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. E seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta seu furor contra os seus inimigos. A Rainha do Sul caminhou muito longe, muito longe, para ver Salomão. E o que ela disse tem de estar na sua boca pela fé, ao contemplar o Cristo que foi exposto nessa genealogia hoje. Ela disse: tudo que eu vi
em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Creia, arrependa-se dos seus pecados e se volte para o Senhor. Louvado seja, irmãos, o nosso Senhor, por seu Filho bendito, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós nos alegramos, Pai. O nosso coração se exulta de alegria ao contemplarmos a Tua gloriosa obra, Senhor, feita em Teu Filho Jesus. Ao contemplarmos que o Senhor, na Sua palavra, prometeu e o Senhor cumpriu. E que Cristo é o bendito cumprimento dessas promessas, Senhor. Obrigado, Pai, porque por meio desse descendente prometido, nós alcançamos a bênção do Senhor, a salvação. E hoje nós estamos unidos a Ele, gozando de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, louvamos o Senhor, porque nós que andávamos perdidos como ovelhas desgarradas, Senhor, rebelando-se contra o Teu governo, o Senhor nos ajuntou e colocou o Cristo, o Rei perfeito prometido, sobre nós, Senhor, a Tua igreja. E nós Te louvamos, Senhor, porque nós andávamos perdidos nesse mundo sem esperança, Pai. Perdidos sem esperança de uma resolução para os nossos problemas e pecados. E o Senhor nos apresentou Cristo, o renovo pleno prometido, Pai, que restaura a nossa alma, que nos dá uma vida nova, que nos dá o Espírito Santo renovador, Pai. Nós louvamos o Senhor por isso, Senhor. Nós rogamos que o Senhor nos dê graça para proclamarmos aos nossos colegas de trabalho esse Cristo glorioso, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para que proclamemos esse Cristo glorioso aos nossos familiares, Senhor, para que o Senhor seja exaltado. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fiquemos de pé.